Olá, Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas. A cada semana temos lido um capítulo de Lucas como família, porque queremos entender a palavra de Deus e sermos mais parecidos com Jesus. Estarmos prontos para o dia que Ele vai voltar para nos buscar. E essa semana vamos ler Lucas 22, abra sua Bíblia e vem comigo. Lucas 22, 1 começa: Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, que os judeus tinham há muitos anos por causa lá da saída do Egito, tá? Se você acha que a Páscoa é só por causa da morte de Jesus, não, ela começou muito antes. Essa história é muito mais antiga do que isso. Quando a gente estuda a Bíblia, o Velho Testamento ele está sempre apontando para o Novo e o Novo Testamento menciona o Velho. Então é muito lindo ver como a Bíblia, apesar de ser um livro escrito através de muitos anos, é uma história. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Então eles não podiam simplesmente pegar Jesus e matava, porque o povo estava sempre seguindo Jesus, o povo estava sendo curado por Jesus. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram ele em dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício de um cordeiro pascal. Quem é o cordeiro que depois morre por nós na Páscoa, né? Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde o Senhor quer que preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos. Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo exatamente como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Talvez Jesus tinha preparado isso antes, esse detalhe a Bíblia não menciona, tá bom? E versículo 14 diz: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que se cumpra o reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante eu não beberei mais o fruto da videira, até que venha o reino de Deus, ou seja, a segunda vinda, até que Jesus retorne para nos buscar. E pegando o pão, tendo dado graças, ele parte o pão e diz: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Não é simplesmente comer um pão que é saber que Jesus morreu na cruz por nós, mas é o fato de partir em comunhão como igreja e juntos lembrarmos que Jesus morreu por nós. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Versículo 24, houve entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus estava para ser morto, falando que ele iria sofrer, dando vários sinais, e os discípulos ali preocupados sobre quem seria o maior. Mas Jesus lhes disse: o rei dos povos domina sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês será como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. É um reino todo ao contrário, né? O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. A gente acha que os ricos são importantes e Lucas vem mostrando o contrário. A gente às vezes dá valor para os que têm cargo e Lucas segue dizendo ao contrário, né? Pois qual é o maior? Versículo 27. Qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve?
Não é verdade que aquele que é aquele que está à mesa, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás, o acusador, pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você. Temos um acusador que é Satanás, mas temos também um intercessor por nós que é Jesus. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Pedro tinha vivido com Jesus 3 anos, estava sempre ali perto, estava prestes a aceitar ser morto por Jesus. Jesus está aqui falando que ele vai negar? Nos vemos na quarta para ouvir mais sobre essa história. Até mais!